Olá, eu sou a Maria Luísa, estudante do Instituto Federal de São Miguel Paulista, e eu vou te apresentar um pouquinho do que nós produzimos por aqui. No ano passado, o estudante João Pedro, na época do terceiro ano do curso de Informática para a Internet, desenvolveu, junto com o professor Altair Filho, o projeto de pesquisa chamado Como a Pandemia Afetou a Zona Leste de São Paulo. Porém, a coisa fica ainda mais interessante quando descobrimos que o projeto já estava caminhando para seu terceiro ano de estudo, o que você só pode explicar bem melhor do que eu. Bom, esse projeto não começou este ano, nem com este nome. Começou, na verdade, em 2018, com o intuito de categorizar São Miguel Paulista tanto socialmente quanto economicamente, onde nem eu nem meu orientador Altair Filho tínhamos muito conhecimento da região. No final daquele ano, descobrimos que São Miguel, na verdade, funcionava como um pequeno centro para os distritos vizinhos, onde as pessoas saíram de seus bairros, saíam das suas casas para comprarem roupas, eletrodomésticos, receberem serviços hospitalares em São Miguel. Bom, em 2019 começamos a dar uma expandida no projeto, trabalhando um pouco mais sobre a Zona Leste, comparando São Miguel com outros distritos da capital. E nisso a gente viu que a Zona Leste como um todo é muito heterogênea e precisa de uma política complexa para abranger toda essa região. Não vão ser políticas simples que vão satisfazer toda essa população. A gente ia seguir nessa linha este ano, porém, como todo mundo já sabe, no começo do ano a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil. Começamos a fechar escolas, suspendendo as aulas. Nisto pensamos em editar o projeto para como a pandemia afeta a Zona Leste de São Paulo. Foi aplicado um questionário para os moradores da Zona Leste de São Paulo para que eles respondessem sobre as suas percepções acerca dos impactos da Covid-19 em seu cotidiano, e alguns dos primeiros dados extraídos foram relacionados à renda per capita dos moradores das regiões. Nesse formulário tinham perguntas desde as fontes utilizadas para se informar sobre Covid-19 até perguntas para evidenciar a desigualdade social que tem nessa região, como a renda familiar, onde 78% do censo expandido recebe de 2 mil a mais de 11 mil reais. Nesse caso, foi até que um equívoco nosso, porque a gente deveria dividir de 2 a 5 mil e de 5 a 8 mil. A gente só percebeu isso depois que fechamos o formulário e vimos que a resposta não teve a ênfase que deveria ter. Mas já teve uma ênfase boa se a gente comparar com a renda familiar do extremo leste, onde 86% recebe de 8 mil para baixo. Mas a suma maioria recebe muito menos. Em comparação, se você olhar os dados brutos, lá as pessoas recebem em média entre 5, 6 mil de renda familiar. Aqui é de 4 mais ou menos para baixo. Bom, aí você pensa, pô, as pessoas que recebem mais deveriam ter uma redução salarial maior. Porém, não foi o que aconteceu. Onde mais da metade desse gráfico teve perda nenhuma ou uma perda de entre 20 e 40% no máximo, em casos isolados. Mas, para efeito de comparação, na zona leste de São Paulo, mais de 40% teve uma perda salarial de 20 até mais de 50%. Mais da metade do salário da pessoa foi embora devido à pandemia, acentuando ainda mais a desigualdade que já existe em São Paulo. O objetivo da pesquisa pôde não apenas entregar um material que mapeasse a situação da região, como também compreendeu de que maneira a baixa renda poderia interferir na vida das pessoas da Zona Leste. Algumas consequências notadas foram: Bom, com isso, se você tem uma perda de salário, você tem restrições econômicas. No centro expandido, essa restrição foi muito mais supérflua. Deixar de gastar com serviço de beleza, comprar presente, comer fast food. Já no extremo leste de São Paulo, as pessoas deixaram de pagar aluguel, deixaram de pagar as contas, fatura de cartão, cancelou TV a cabo e deixa de gastar com artigos da casa. Aí também tem os gastos supérfluos que você tenta enxugar onde dá. E nisso acentua a desigualdade, onde os super ricos crescem em 34 bilhões num período de fragilidade econômica. E isso mostra cada vez mais, onde um em cada 5 moradores já teve o coronavírus na zona leste de São Paulo, onde as pessoas não conseguem fazer um isolamento apropriado porque tem que sair de casa, tem que pegar o ônibus lotado. Ou dentro da própria casa, a pessoa não tem o próprio quarto para, caso pegar Covid, se isolar e não infectar os moradores da própria casa. Então, se uma pessoa da família pegar,
É uma grande certeza que todo mundo da família vai pegar, diferente dos bairros mais ricos, onde tem um quarto para cada, a pessoa consegue fazer um isolamento próprio, a pessoa consegue fazer home office. Para efeito de conclusão, obtiveram uma análise histórica dos dados também. E para concluir, a pandemia só acentuou a desigualdade que já tinha historicamente, onde as pessoas mais ricas iam para as terras mais altas, que não acontece enchentes, as terras mais próximas ao centro, e as pessoas mais pobres iam para as terras mais baixas, nas várzeas dos rios e etc. O Instituto Federal desenvolve diversos projetos extremamente importantes. A pesquisa do João pode colaborar até mesmo para a construção de políticas públicas de reversão para os impactos da pandemia, visto que o extremo leste de São Paulo foi muito afetado pela crise sanitária e pela crise econômica. Você pode acessar mais conteúdo sobre o assunto através do nosso site e ficar por dentro das novidades seguindo o nosso perfil no Instagram. Até a próxima, galera!